Olá, eu sou o Marcos Gomes. E eu sou Joelson Moabes. Estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia? É sempre uma grande alegria e um prazer estar aqui juntamente com vocês para aprendermos as mais diversas curiosidades, informações e lições sobre diversos personagens que temos apresentado aqui a você. E não será diferente o nosso personagem de hoje. A intenção deste programa é aprendermos com as lições de vida dos mais variados personagens bíblicos e aplicarmos a nós aquilo que eles nos deixaram como lições e também entendermos que muitas vezes precisamos deixar de lado alguns desses erros que eles cometeram, que já disse o apóstolo Paulo que foram deixados para servir de exemplo para as nossas vidas. E o personagem de hoje, não diferente dos muitos outros que já trazemos aqui até você, ele tem muita experiência e muitas lições que serviram para o povo de Israel no passado e ainda para os nossos dias hoje. Quero aproveitar também e convidar você para se inscrever no nosso canal. Aproveitando, clique no sininho de notificações e deixe o seu like. Você também pode, nos comentários, falar algo sobre aquilo que você aprendeu, sobre as lições e as aplicações para a sua vida, bem como também deixar o seu personagem bíblico preferido. Quem sabe a gente pode fazer um programa sobre ele, não é verdade, pastor Moabes? Sim, é verdade, pastor Marcos. O programa de hoje vai ser sobre um personagem que um dos nossos inscritos, que está sempre visualizando, fez o pedido que fosse preparado, né? Um personagem especial da Bíblia e com certeza você vai gostar. E seria bom que você já deixasse o seu comentário do personagem que você gostaria que nós preparássemos um programa, né, pastor Marcos? É isso aí, pastor Moabes. O nosso personagem de hoje, já para sinalizar para você quem ele é filho de um sacerdote. Pastor Moabes, são vários, né? Isso, temos muitos personagens que foram de suma importância para o povo de Israel, que eram filhos de sacerdotes. Mas a diferença deste é que mesmo ele tendo se preparado toda a sua vida na esperança de que seria um sacerdote, Deus o usa em um ministério totalmente diferente. Exatamente. Aí a gente começa a já ver a palavra de Deus se cumprindo. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse nosso personagem de hoje, ele teve uma empreitada e como missão algo muito duro de se viver. Foi-lhe cobrado e exigido da parte de Deus que ele deitasse durante 390 dias somente sobre o lado esquerdo do seu corpo e 40 dias do lado direito. Algo muito difícil, né? 390 dias deitado do mesmo lado, pastor Moabes. Já é uma curiosidade que vai ser difícil de... A não ser que você leu, você já sabe quem é o nosso personagem, né? O nosso personagem, ele também viveu fora das terras de Israel, enquanto entregava mensagens que Deus tinha para o povo que estava em Jerusalém e também para os descendentes de Israel que viviam fora das terras de Jerusalém. Tenta imaginar você, uma das exigências que esse personagem teve que executar, que Deus mandou. Ele deveria comer pão assado sobre fezes. Claro, e aí dá para encarar, pastor difícil, pastor. E também ele é um daqueles personagens bíblicos, meus irmãos, que Deus fez ele viver muito daquilo que ele iria ministrar, ou das profecias que Deus deu para o nosso personagem. Já podemos então dizer para você que o nosso personagem é um profeta de Israel. E esse profeta, ele teve um grande impacto, porque as suas ministrações aconteceram fora do arraial de Israel, embora fosse endereçada ao povo de Israel. Mais uma dica e nós já vamos entrar na contextualização do nosso personagem. Este profeta, pastor Marcos, ele é tido como o primeiro profeta a trazer uma nova metodologia de mensagens conhecida como apocalíptica. Pastor Moabes, o nosso personagem de hoje, para alguns, fora do nosso contexto evangélico, contexto bíblico, ele é conhecido, ou o seu livro é usado para fazer a comprovação da existência de OVNIs, de
terrestres. Seres extraterrestres, sim, com Seres certeza. extraterrestres. Ele teve grandes visões, o Senhor deu para ele algumas visões, e algumas dessas, até hoje, muitas pessoas têm dificuldade de colocar em palavras, porque ele mesmo tinha dificuldade de colocar em palavras, e muitas pessoas têm dificuldade de entender o que o nosso profeta, o nosso personagem conseguiu ver em muitas das suas revelações do Apocalipse, daquilo que Deus abriu ao nosso personagem de hoje. Já sabe de quem nós estamos falando? O nosso querido profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. Este é um dos que mais tem revelações bizarras, coisas assim, visões que trazem algo difícil da nossa imaginação ilustrar ou pelo menos desenhar por causa das terríveis visões que ele teve, não é verdade? Sim, pastor Marcos, na verdade, ele foi um daqueles profetas que viveu num tempo muito difícil. Era um tempo de apostasia, o povo de Israel estava abandonando Deus como o verdadeiro Deus na vida deles, estavam se voltando à idolatria, e o Senhor usa este profeta em um ministério diferente daquilo que ele tinha esperado a sua vida toda. É interessante nós reconhecermos, né, pastor, que a Bíblia diz que Deus o chama para profetizar no 30º ano de sua vida, mas ele já estava se preparando para ser um sacerdote. E o curioso, né, pastor, é que o seu pai, que era um sacerdote, tinha um nome um pouco estranho, né, pastor? É isso mesmo, pastor Moabs. O nome do pai do profeta Ezequiel era Buzi. E o significado desse nome que é bastante complicado, porque o nome Buzi, na terminologia hebraica, significa desprezado ou desprezado por Yahvé, por Jeová. Agora, esse homem desprezado tem um filho, coloca o nome de Ezequiel, que significa fortalecido pelo Senhor, né? Sim, Deus o fortalece. Então ele tinha a sua esperança de que Deus o fortaleceria, e talvez o seu filho seria usado como um grande personagem para fortalecer o povo de Israel em um tempo de desespero, porque as profecias do profeta Isaías e as profecias de Jeremias seria que não eram tempos bons, os tempos que viriam. Porque algum tempo atrás, Deus tinha usado o profeta Abacuque e disse que Deus traria um julgamento sobre eles, uma nação que viria do norte, um povo horrível, e que traria as mais diversas, digamos assim, maneiras de correção para o povo que era o povo de Deus. E o povo de Israel não creu no profeta Jeremias. Não apenas no profeta Abacuque, mas como no profeta Jeremias, que também profetizou 40 anos. Foram 40 anos Jeremias profetizando para que o povo se despertasse. E a maioria, principalmente dos sacerdotes, eram os que mais desprezaram as palavras de Deus através dos seus profetas. Sim, e aí nós vemos que Jeremias começou a profetizar 4 anos antes de Ezequiel nascer. Então Ezequiel cresceu vendo o profeta Jeremias entregar as suas mensagens e como você bem falou, talvez vendo o seu pai como um dos partes dos sacerdotes que tinha uma dificuldade em aceitar a mensagem dura de Deus, de repreensão para o povo de Israel. E aí ele está aí nos seus 20 anos se preparando para ser talvez um dos que seriam escolhidos para ser um sacerdote. E além do mais, para ser um sacerdote naquela época, né, pastor Marcos, não era qualquer um, não era apenas ser descendente de Levita, descendência de Arão. O seu pai era um sacerdote, mas isso não era garantia de que ele seria um sacerdote. Não, claro. Eles tinham uma série de pré-requisitos para que eles viessem se encaixar. É interessante nós notarmos que os sacerdotes, eles precisavam, primeiro, como o pastor Moabs acabou de dizer, fazer parte do tronco de Arão, ser da descendência de Levi, mas também não podia ter deficiência física, não poderia ter problema de saúde. Era uma série de detalhes que era exigido. Agora, o que é muito interessante, pastor Moabs, que tudo indica que o profeta Ezequiel, ele tinha todas as qualificações ou estava em todos os quesitos aprovado para ser
Tanto é verdade que aos 25 anos ele é consagrado a sacerdote. Porém, mesmo sendo consagrado aos 25 anos, ele não pode exercer ministério, porque só vai exercer ministério a partir dos 30 anos. Ele é consagrado aos 25, mas ainda tem mais 5 anos de preparação para que ele possa exercer o sacerdócio. Porque a função do sacerdote não era qualquer função. Não. Ele tinha coisas específicas que ele faria. Então ele tinha que aprender sobre como inspecionar os animais, como fazer o preparo de todas as ofertas, né? Então ele tinha um tempo de preparo e de estudo, mas só que algo aconteceu diferente com o nosso profeta, porque a Bíblia vai dizer que o reino da Babilônia, ele vem e ele se expande com as suas frentes, fazendo um terrorismo contra todas as nações ao redor de Israel, e ele vem e leva uma primeira turma de Israel, e dentre este provavelmente foi ali o profeta Daniel, que fazia parte da realeza, e alguns são levados, mas nessa empreitada, digamos assim, da Babilônia, a história vai dizer que era o pai de Nabucodonosor, que era o rei, e ele morre durante esta guerra. E aí precisam voltar para que Nabucodonosor possa tomar posse. E Nabucodonosor então volta agora com todo o seu exército e ele vai levar mais de 10 mil cativos. Ele faz uma escolha. O livro de 2 Reis, capítulo 24, vai dizer que não levou qualquer um. Ele escolheu os jovens, os valentes, aqueles que tinham essa profissão, certa profissão que serviria lá para o reino deles, e então ele é levado. E quando ele é levado, a Bíblia vai mencionar que Ezequiel tinha 25 anos. Então, mais ou menos na mesma época em que ele é consagrado, está esperando para tomar posse como um sacerdote dali a alguns anos, ele tem os seus projetos meio que frustrados. E ele vai fazer o seu preparo lá no cativeiro. E alguns estudiosos afirmam que no mesmo ano que ele foi consagrado, foi levado para o cativeiro. Olha para você ver que situação, né? Vivendo às margens de um sonho realizado, e vem agora um exército poderoso e domina a sua nação, tira da sua pátria, da sua terra natal, tira do contexto familiar, tira ele de viver os seus projetos, os seus sonhos alimentados desde a sua infância. E agora na terra da Babilônia, ele não vai poder mais viver, porque na Babilônia não tem templo, na Babilônia não tem sacrifício. Mas ele ainda gozava de uma esperança que ele tinha, talvez, lá no seu interior, que talvez, assim como o povo judeu, o povo de Israel seria liberado, seria liberto e voltariam para Jerusalém. Mas aí a Bíblia diz que o Senhor se apresenta a ele, quando ele tinha 30 anos. Exatamente. Normalmente no ano em que o jovem se tornaria sacerdote. E Deus se apresenta a ele e diz, olha, você não será sacerdote, Ezequiel. Eu tenho um ministério diferente para você. E a Bíblia vai dizer, então, quando Ezequiel completa 30 anos, Deus se apresenta a ele e diz, eu te chamei, filho do homem, para ser profeta para esta geração, casa rebelde. A expressão-chave que mais se repete no livro de Ezequiel é casa rebelde. Isso tornou muito frequente nas mensagens do profeta, ou de Deus para o profeta Jeremias, chamar a nação de Israel de casa rebelde, pastor Moraes. Pastor, e o que é interessante é que ele vai para o cativeiro com seus 25 anos, como nós falamos, mas quando ele completa 30 anos, a Bíblia diz que o Senhor se apresenta a ele, diz que ele vai ser um profeta, e o Senhor então começa a fazer com ele não diferente de Isaías, começa a dar-lhe experiências, visões, e também manda que ele faça alguma das coisas bizarras, como o senhor falou no começo, como dormir do lado esquerdo por tantos dias ou tantos anos, dias que representariam anos, e mais tantos dias do outro lado. A Bíblia chega a dizer que Deus mandou ele rapar o seu cabelo e a sua barba, e Deus fazia ele ter essas experiências que serviriam de mensagem, assim como o profeta Jeremias também teve que vivenciar muitos deste momento. E então ele, na esperança de que talvez o povo voltaria para lá, a Bíblia diz que Deus se apresenta a ele certo dia e diz, durante a noite, Ezequiel, tira toda a sua mobília para fora da casa, mas só que vai ser tirado de uma maneira diferente. Quebra a parede,
quebre a parede da sua casa e tire a mobília para fora. Pastor, isso estava falando de algo que estaria acontecendo com o povo de Israel naqueles dias. Já era um prenúncio, né? Já era Deus já vaticinando o que seria, o que aconteceria com a terceira leva que seria deportada, né? Que ainda estava se sentindo segura, ainda tinha aquela esperança de que o povo retornaria, de que Israel se estabeleceria novamente, o povo de Judá, o reino de Judá se fortaleceria, mas agora ele tem a plena convicção de que o fato de ter que sair evasivamente, né, por um buraco na parede, se sentindo agora totalmente desamparado, totalmente enxotado para fora daquilo que era seu direito. E agora era o anúncio de Deus de que aconteceria a plena destruição de Jerusalém. Pastor Marcos, olha só, ele tinha essa esperança de que talvez eles voltariam, e a Bíblia vai dizer que os anciãos, as pessoas lá em Jerusalém, não em Jerusalém, quer dizer, lá na Babilônia, vinham à casa de Ezequiel, como era aí o filho de sacerdote, alguém que estava se preparando para ser um sacerdote, alguém já de respeito, vinham à casa dele para estudar as profecias. Será que realmente é isso que vai acontecer? Eles tinham no seu coração esta esperança, mas aí a Bíblia vai dizer no capítulo 29 de Jeremias, que Jeremias escreve uma carta e manda para os exilados. E eles vão ler essa carta e dizem, olha, essa carta precisa ser lida na casa dos sacerdotes, precisa ser lida para os profetas, de que o quê? De que eles precisam fazer suas casas, fazer os seus negócios, porque o tempo que eles vão estar neste cativeiro vai ser muito longo. 70 anos. Não vai ser algo tão pronto, e para isso eles precisam se estabelecer, viver em paz. Criar raiz, eles precisavam se fundamentar ali, né? Construir casas, plantar, colher, até casar, constituir família. E se fizessem isso, eles seriam aliviados de muitos fardos, de muita opressão dos seus algozes. O que muitos não atenderam a essa palavra, a essa mensagem, a esse aviso de Deus, e até se rebelaram contra a liderança da nação poderosa, a nação da Babilônia, que lhes custou muito. Muita gente morreu, muita destruição entre eles, porque não ouviram a voz de Deus. Eles tinham aquela esperança, inclusive eles costumavam ecoar as vozes dizendo, nós temos o templo, casa do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, porque eles idolatravam o templo e achando que pelo fato de terem o templo, eles teriam completa vitória naquela situação. E o que não aconteceu. Pastor Marcos, eu acho que esta é uma das razões do porquê Deus escolheu o profeta Ezequiel para entregar esta mensagem ao povo de Israel. Ele não apenas era de uma descendência de pessoas que tinham profetas na sua casa, mas ele era um sacerdote. Ele vivia junto do templo, juntamente com seu pai e tudo mais, e era o sacerdote que era o responsável de levar o povo à presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes estavam vivendo uma vida terrível. E os primeiros capítulos de Ezequiel, até por volta do capítulo 15, a Bíblia diz que Deus começa a levar ele em visão lá para Jerusalém, em espírito, para ele ver como que era a realidade, o que estava acontecendo lá em Jerusalém. E Deus diz, olha, não tem como. O povo será tomado, o templo será destruído, porque vocês estão fazendo do templo até mesmo como um ídolo. Vocês estão colocando o templo como um ídolo e eu preciso quebrar isso. Eu vou precisar destruir tudo o que tem levado vocês para o cativeiro, e ninguém melhor do que alguém que era da descendência de sacerdote, que conhecia as instalações do templo, para Deus dar essas revelações. E aí algo que é interessante, pastor. Ele tinha essa esperança, enquanto nós preparávamos, você falou que a Bíblia diz que de repente ele estava aguardando uma notícia boa, mas Deus envia alguém que vai trazer uma notícia que é o derradeiro. Nessa ocasião ele está na Babilônia, mas ainda tem muito judeu ainda instalado nas suas terras, em Jerusalém, em Judá, e eles estão cheios de esperança, mas alguém de lá escapa. Alguém consegue atravessar as fronteiras e chegar até a Babilônia e chegar até próximo de Ezequiel. O que disseram para ele, olha, Jerusalém caiu. O templo foi destruído. Essa foi a notícia que
exterminou e eliminou toda a falsa esperança que eles nutriam de que retornariam de uma forma imediata e que realmente o cativeiro seria prolongado. Eles teriam que entender e absorver a lição, porque era um remédio amargo, difícil, que Deus estava usando para curá-los, né, da idolatria, do pecado em que eles estavam vivendo. Deus, na verdade, estava usando os caldeus para trazê-los de volta para si. Eram os instrumentos de Deus, por mais difícil que seja entender isso, mas o cativeiro era uma ferramenta de Deus para trazer o povo de Deus de volta para si. E o que é interessante, pastor, é que Deus não deixa os seus profetas, né? A Bíblia diz que Deus fala com seus profetas a respeito daquilo que ele há de fazer, e Deus já tinha revelado para Ezequiel em uma das noites anteriores, através de uma revelação de que Deus tomaria o povo de Israel e que eles não poderiam nem prantear aquilo que estaria acontecendo quando Deus dá a ele o entendimento de que a esposa dele faleceria. Ezequiel, ele é um dos profetas que, a semelhança de Jeremias e de Oséias, que vivem na pele a dor e o sofrimento das perdas, do desprezo, de uma série de circunstâncias, para poder transmitir a mensagem de forma tendo conhecimento de causa. E uma das, acho que das partes mais difíceis, mais dolorosas do ministério do profeta é que Deus tira a delícia de Ezequiel. Deus remove dele a sua esposa. E o pior, ele não pode viver o luto por ela. Não pode chorar. Inclusive, o Senhor dá um trava-língua para ele, né? Ele não pode nem conversar, ele não pode falar, não era para falar nada durante aquele período. São tempos bastante difíceis que Ezequiel ele viveu, pastor Moaves. Na verdade, quando Deus destrói o templo, Deus estava querendo mostrar para eles que nem mesmo o templo, ou nem mesmo a religião, o rito sagrado, poderia tomar o lugar de Deus. E aí é a este profeta que Deus vai dar revelações sobre os seres celestes de uma maneira tão profunda, para ele entender que a glória de Deus, outra palavra que se repete muito no livro de Ezequiel, a glória de Deus. A glória pertence a Deus. Não era o templo que Salomão tinha feito com tanta riqueza, com tantas coisas que o povo estava idolatrando. Deus disse, olha, é a glória de Deus que vai fazer a diferença. E aí Deus se apresenta a ele logo na sua chamada, não diferente do profeta Isaías no capítulo 6, que é tão falado. Falamos tanto do capítulo 6, da visão de Isaías, mas pouco se fala da visão de Ezequiel, porque é uma visão difícil de interpretar, pastor. E embora seja detalhada. Sim, né? Difícil de interpretar e seja detalhada. E o que é interessante que o senhor pontuou é que nós falamos bastante do contexto geral em que vivia o povo, né? Na sua degradação moral, espiritual, mas o profeta Ezequiel, ele tem a contemplação da glória de Deus. É um livro que fala muito sobre a glória de Deus. E esta glória, quando lhe é revelada, é algo realmente difícil de interpretação. E é justamente nessas visões que alguns ufologistas usam para ter base e para atestar a existência de extraterrestres. Ele tem uma visão do trono de Deus e ele diz que era uma roda dentro de outra roda e ela andava em todas as direções, ao mesmo tempo ela tinha face em todos os lados, tinha 4 faces, tinha olhos, andava para todos os lados, ela não precisava virar o rosto porque ele andava. Isso, na verdade, Deus estava trazendo a Ezequiel e ao povo de Israel o entendimento de que Deus não era apenas o Deus de Israel. Exatamente, ele não era refém de uma geografia, né? E é interessante, eram feitos em 4 pilares, 4 anjos que tinham 4 faces, com rodas que giravam entre rodas com rodas dentro dela, um negócio bastante difícil de descrever, mas existem muitas ilustrações sobre isso. Isso, e na verdade o que demonstra que a mesma visão ou o mesmo local que Ezequiel viu não era outro senão aquele que Deus revelou a João lá na ilha de Patmos. Exatamente. Quando ele tem uma visão do ser vivente, dos seres que se apresentam na presença de Deus, e ele vai chamar no livro de Ezequiel, ele não usa o nome serafins, mas ele fala que eram
seres de fogo, como que chamas, e ele fala como que no livro de Isaías, que fala que os querubins se cobriam com 6 asas, aqui ele via ele com 4 asas, voavam para todos os lados. Mas há uma curiosidade interessante, é por causa desta visão que aqui ele está vendo do próprio Deus, e alguns vão dizer que era a revelação do próprio Cristo, o Senhor da glória, que mais tarde, quando o Novo Testamento está sendo compilado e eles vão escolher os 4 evangelhos que vão apontar para Jesus Cristo da melhor maneira possível, tem uma grande briga, na verdade, porque não eram apenas 4. Existiam mais do que 4 evangelhos. E foi tomada a direção da visão que Ezequiel tem aqui por causa das 4 faces, né, pastor Marcos? Exatamente. Essas 4 faces que apontavam os 4 pilares sustentavam o trono do ser, que na verdade semelhante ao homem, que apresenta para o próprio Cristo, apontava para os 4 evangelhos. Essas 4 faces que está sendo comentada aqui, uma delas era a face de leão, face de touro, a face da águia e a face com semelhança do homem. E cada uma dessas faces apontam para um evangelho. Não é verdade, pastor Moabs? A face do leão aponta para o evangelho de Mateus. Sim, onde Jesus Cristo é apresentado como o rei, o leão da tribo de Judá. Exatamente. A face do touro fala do evangelho de Marcos, que Jesus, fala de um homem servo, sofredor, um animal de pronto para serviço. todo o serviço. Isso, exatamente. Nós vamos ver a face semelhante ao homem, o evangelho de Lucas, porque Lucas apresenta Jesus como filho do homem. O homem perfeito. O homem perfeito. E a face da águia aponta para o evangelho de João, que fala da sua divindade, o Cristo divino, o Filho de Deus. É fantástico quando você pega para fazer as combinações, como que tudo isso se encaixa. Pastor Moabs, essa é a base do trono de Deus. E tudo isso está no meio de uma grande tempestade. E essa grande tempestade que aponta vindo do norte, falava exatamente da vinda dos caldeus para que fizesse toda aquela varredura, aquela limpa em Jerusalém, ali no meio do povo judeu, e os levasse para o cativeiro. E uma coisa me chama a atenção, que a glória de Deus, ela se move nas visões de Ezequiel em direção ao norte. Ela sai de Jerusalém, ele contempla a glória de Deus saindo de Jerusalém e se posicionando em direção ao norte, exatamente para a terra onde eles foram levados ao cativeiro. Isso nos diz algo muito importante, muito especial. Se a gente precisa... Deus não deixa o seu povo. Deus não deixa o seu povo porque Deus é aquele que direciona. Norte é um símbolo de direção, né? Uma bússola. Deus os guiaria. Mesmo numa terra que eles não estavam esperando, Deus estaria com eles. Assim como Deus esteve com eles muito tempo, Deus estava dizendo, ó, sou eu quem estou fazendo tudo isso com vocês. E tem uma coisa, vocês precisam entender que existe consequências da desobediência. E aí Deus vai dar, então, visões e parábolas, através de mensagens para que o profeta entregue para o povo, de que Deus não é injusto para com o seu povo. E aí ele vai fazer menção a algo muito interessante, pastor Marcos. Ele vai mencionar 3 personagens do qual a Bíblia apresenta como pessoas íntegras, pessoas retas. Ele vai dizer assim, ó, ainda que estivesse no meio de vocês Noé, Jó e Daniel. Daniel era alguém que estava lá na Babilônia junto com Ezequiel e todas as pessoas. Ele diz, ó, ainda que tivessem apenas estes 3 homens no meio de vocês, só eles se livrariam, porque vocês estão vivendo completamente fora da vontade de Deus. E aí Deus vai usar Ezequiel para trazer uma mensagem um pouco dura, mas para trazer o povo a um reconhecimento de que a idolatria era algo que Deus abominava e que eles precisavam se voltar para Deus e ter este entendimento da importância de ter um relacionamento com Deus. E aí Deus vai dando tantas visões de como estava lá o povo em Jerusalém e aqueles que iriam ser levados para o cativeiro, como que um período de expurgar. Deus disse, olha, vamos ter que tirar todo o mal do meio de vocês. E aí Deus entrega uma palavra que o nosso pastor Edivaldo gosta muito de falar e que fala forte conosco. Olha, mesmo que o ímpio viva a sua vida fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus,
mas ele reconhecer que precisa de mudar e se arrepender, eu não levarei em conta os anos da sua maldição. Mas mesmo que o justo viva uma longa vida fazendo atos bons, mas no fim desobedecer e se afastar de mim, eu não vou levar em conta as suas boas obras. Exatamente. E isso é algo que nós precisamos ter em mente, que a nossa vida com Deus deve ser constante, até o fim. Porque a promessa é aquele que vencer. Aquele que vencer, eu considerei que se assente no trono comigo. Aquele que vencer lhe darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. E a promessa está sempre relacionada àquele que vencer. E nós nunca estamos sozinhos na batalha. Vencemos porque Deus está conosco. Nós só temos a condição de dizer uma coisa: não quero a tua ajuda, Deus. Não quero que o Senhor continue me ajudando. De outra forma, você será um vencedor, porque Deus quer te levar à vitória. Pastor Moabs, em tantas coisas que nós vemos no livro do profeta Ezequiel, há uma delas, se não me engano, o senhor comentou algumas coisas nas nossas conversas que fala sobre ele estar assentado diante de um rio, o rio Quebar, o rio do cativeiro, mas ali ele tem a contemplação, ele tem a visão de um outro rio, um rio que é convidado a entrar para dentro dele. Fala um pouco sobre esse rio, pastor Moabs. A Bíblia até menciona que o salmista, ele canta um hino de que quando estávamos no rio da Babilônia, tivemos saudades da nossa Jerusalém, naquele tempo bom que estávamos na presença de Deus, cantávamos e chorávamos. E Deus, isso que é interessante, que o livro de Ezequiel não é apenas um livro de correção, E tem um momento de correção, mas de repente Deus começa a dar uma mensagem de restauração, de renovo, E aí este profeta Ezequiel vai ter uma visão de águas, de muitas águas, um som de muitas águas. E ele usa a mesma expressão que João lá no Apocalipse, de repente um som de muitas águas, e de repente Deus começa a medir e começa a levar ele próximo do templo. E o interessante é que a água jorra debaixo do trono, a água vem vindo do templo e de repente vai enchendo todas as coisas, e aquele rio, ele fica com medo daquela água, ele fica com medo, e aí a Bíblia diz que de repente um anjo tira um cordão de medir e começa a medir e vai chamando ele para caminhar, e aquelas águas, a princípio, elas vêm falar de limpeza. Eu disse, a água vai precisar jorrar para limpar. Exatamente. Primeiro ela vai tirar toda a impureza, depois que jorra, que vai tirar toda a impureza, principalmente dentro do templo, porque a visão que ele tem a princípio era das maldades que os sacerdotes estavam fazendo. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes estavam se prostituindo dentro do templo. Então Deus vem com essas águas limpar. Águas na Bíblia é o símbolo da sua palavra. Exato. A palavra de Deus vem, lava, tira tudo que é impuro na nossa vida. Deus estava dizendo ao sacerdote que desejava ser aí Ezequiel, eu vou usar a sua vida para falar com o povo que eles precisam de uma restauração por meio da palavra para poder então se aproximar a mim. E depois desta limpeza dessas águas que são saradoras, que dão nova vida, pastor? A Bíblia diz que o anjo então convida ele a entrar nas águas. É muito interessante. E aí ele vai se aprofundando. E cada nível fala de algo na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus. Na nossa caminhada espiritual. As águas, como o senhor bem disse, ela vem do trono, desce pelas escadarias do templo e começa a se formar um grande rio que vai abrangendo, e por onde essas águas vão passando, vão brotando as flores, as árvores vão crescendo, e esse anjo vem e convida Ezequiel, vem para dentro, e ele vai até os artelhos, Ele dá os seus primeiros passos, mas o anjo mede mais um espaço mais uma medida e fala, continua entrando, ele vai até os joelhos, fala de oração, algo fantástico. Não, caminhe mais, venha mais para dentro, vai a água até os lombos, fala sobre a sua caminhada, a sua vida de fé, de perseverança com Deus. Mas aí ele nos convida para que a gente pudesse ir a nado, mergulhar nas águas do Espírito. Ele caminha um pouco mais, e a Bíblia diz que não me deu mais pé, eu não consegui mais. Então ele mergulhou, começou a nadar, abraçadas. Sim, claro, ele estava agora indo para a profundidade das revelações, das coisas novas, de restauração, de livramento e de uma nova vida que Deus tem para o seu povo. E você? Como é que você está na sua jornada espiritual? Águas até
os tornozelos? Até os joelhos? Já chegou até os lombos? Ou você já tem mergulhado nas águas do Espírito? Esse é um convite de Deus para todos, porque a mensagem do profeta Ezequiel, embora ela teve um destino inicial para os seus contemporâneos, mas ela ecoa para a nossa geração. Ela é uma mensagem poderosa para as nossas vidas, é um convite para nós deixarmos a idolatria, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas e nos lançarmos e nos aprofundarmos nos projetos espirituais de Deus para as nossas vidas. Pastor Marcos, um dos capítulos ou das mensagens, das visões mais conhecidas do profeta Ezequiel, talvez seja o capítulo 37, onde Deus dá aquela visão para ele de um recomeço. Eles não viam mais esperança. O que tinha para nós, tudo acabou. Todos os nossos homens de guerra morreram no exército. O que vai ser de nós aqui na Babilônia? E a Bíblia diz então que Deus tira o espírito e leva para um vale de ossos secos. E o que é interessante, você falou no princípio que como sacerdote ele tinha alguns cuidados que precisava ter, conhecimento. E uma das coisas, um sumo sacerdote, ou um sacerdote em si, ele não podia tocar em nada morto. Nada morto, é. E de repente Deus o leva e aí Deus pergunta para ele: o que você vê? E aí ele fala que vê um grande exército de ossos, ou um vale de ossos secos. E não era só secos, sequíssimos. Sequíssimos, né? Sequíssimos. E aí Deus faz uma pergunta para ele: podem esses ossos voltar a viver? E aí ele dá uma resposta linda. Ele não quis se colocar em xeque, ele diz: tu o sabes. A ótica humana, naturalmente, é dizer impossível. Mas quando ele olha para Deus e ele vê a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas, então ele faz essa declaração. O Senhor? Porque ele tinha visto a grandeza do trono, da glória de Deus. E ele então começa a se colocar na sua posição e diz: Senhor, tu sabes. E aí Deus faz algo maravilhoso, que é o que Deus quer fazer conosco. Ele nos envolve na sua obra, Pastor Marcos. É muito bonito Ele isso. queria ser um sacerdote, ele queria participar ali da obra, preparação do sacrifício, e Deus diz: então, filho do homem, profetiza. E Deus manda ele profetizar, ele entregar a mensagem, e a Bíblia diz que ele começa a profetizar, e aí ele vê que um grande exército começa a se levantar. Mas depois que está em pé, a Bíblia diz que vai vindo sobre ele carne, nervos, e ele olha e vê um grande exército. Mas tem algo faltando, pastor. O exército não está vivo, não tem espírito. E como o senhor bem disse, Deus faria todas as coisas, mas Deus quis, por sua graça, envolver o homem, fazer parte dos seus projetos. E mais uma vez Deus vai dizer para ele: profetiza agora sobre os 4 ventos, para que venha vida, para que haja espírito sobre o exército. E então, aquele exército não tinha vida, era grande, né? Exatamente. Então ele profetizou como lhe foi dada a ordem, e assim houve uma nova vida, um exército forte e poderoso. Pastor Moabs, esse personagem realmente ele é muito impressionante. O que eu gosto também nele é que Deus fala dessa novidade que Deus quer dar. Deus diz: olha, povo de Israel, o que o Senhor quer fazer em vocês é até mesmo como remover o coração de pedra que vocês têm e colocar um novo coração, um coração de carne, um coração que tem a lei do Senhor gravada dentro dele e que está pronto a obedecer, a seguir os seus caminhos. Ezequiel, segundo a tradição, provavelmente ele morreu no cativeiro. Não teve a oportunidade de voltar, pastor Marcos, para Israel novamente, junto com Esdras e tantos outros que voltaram. Mas a sua mensagem ecoou de uma maneira tão maravilhosa que Deus restaurou o coração do povo de Israel e a verdade do seu nome se tornou uma realidade na vida deles. Deus os fortaleceu. Deus fez do povo de Israel agora um povo firme, e por toda a história do povo de Israel, depois que eles voltaram do exílio até os nossos dias, nunca mais se ouviu dizer que o povo de Israel voltou à idolatria. É fantástico.
Bem, no começo deste programa, nós falamos sobre o nome de Ezequiel e o nome de seu pai. O nome de seu pai desprezado, mas o nome de Ezequiel, Deus fortalece. Mesmo em meio ao desprezo, Deus pode te fortalecer em qualquer que seja a situação. Seja como um profeta Ezequiel. Resista aos momentos difíceis, os momentos de desprezo, porque o Senhor te fortalecerá. Sabemos que Deus tem sido bondoso conosco, nos sustentado em tempos ruins, em tempos de muitas crises, de muitas adversidades, mas Ele é a nossa força e continuará nos apoiando, nos sustentando, nos dando virtude para prosseguirmos. E uma das nossas principais funções é semelhante à de Ezequiel: revelar a glória de Deus. Sabe, pastor, nós teríamos muitas outras curiosidades. O livro de Ezequiel tem 48 capítulos de muitas revelações, de muitas visões. Ele é um dos poucos profetas que tem a visão do reino restaurado, do reino onde o Messias virá reinar. E uma das curiosidades que nós temos aqui é que, segundo alguns estudiosos, é por causa de Ezequiel que até hoje o povo israelita está esperando a reconstrução do novo templo, porque Ezequiel ele tem uma visão de que o culto sagrado, ofertas seriam novamente oferecidas lá em Israel, o templo que foi destruído seria reconstruído. E essa tem sido a esperança de muitos judeus até hoje, aguardando o Messias, aquele que virá para implantar o seu reino e reestabelecer o trono de Davi em Israel, e eles aguardam o Messias chegar, não é, pastor? É isso mesmo. Muitos estão nessa expectativa, muitos judeus e simpatizantes do judaísmo estão no aguardo do ministério levítico ser restituído. Porém, essa esperança que eles têm, nós não sabemos se vai se tornar algo concreto ou se é algo que revela somente no reino futuro messiânico. É algo que fica aí, né? Tem algumas dúvidas entre muitas pessoas, principalmente porque quando, alguns anos mais tarde, o povo de Israel volta do cativeiro e Deus usa o profeta Amós e o profeta Ageu para o povo trabalhar na reconstrução do templo, o povo olha para aquele templo e a Bíblia diz que eles choram. Mas aí Deus usa o profeta Ageu para dizer, olha, a glória desse segundo templo será maior que a primeira, né? E eles têm um novo templo. E aí algumas pessoas dizem, será que esta já foi a reconstrução daquilo que, digamos assim, Ezequiel viu? Mas nós, que vivemos tempos depois dele, nós sabemos que o templo reconstruído na época de Ageu e de Amós, mais tarde foi destruído novamente. Então, a visão de Ezequiel não aconteceu nos dias pós-cativeiro. Ele estava tendo uma visão do reino milenial, do reino do Messias, do descendente de Davi, que estaria preparando para que todos nós, aí não mais só judeus. Exatamente. Por isso que a visão do trono dele era de um trono que andava em todas as direções, porque o trono do rei que tomará o assento, o reino de Deus, que abrangerá muito mais do que apenas os limites de Israel. Governará toda a terra. Governará toda a terra. Governará toda a terra. Esta é a nossa esperança. Nós que somos o Israel espiritual de Deus, temos em nosso coração essa expectativa, essa esperança de que Cristo voltará para reinar e nós, a sua igreja, reinaremos com Ele. Nós, pastor Móveis, estamos já chegando no final desse programa, né? Mas muita coisa ainda vai ficar por falar deste Sim, seria muitas profeta. Informações, principalmente das visões que ele tem, mas nós gostaríamos de deixar aqui uma mensagem para você, meus irmãos. Independente do que está acontecendo na sua vida, talvez o chamado de Deus na sua vida, houve mudança, né, pastor Marcos? Não era aquilo que você esperava e Deus te levou para uma nova direção. Deus é o Deus que fala contigo, assim como falou com Ezequiel.
põe-te em pé, filho do homem, porque eu falarei contigo. Eu tenho mensagens, tenho muitas coisas para fazer na sua vida ainda. Eu quero dar um novo coração. Eu quero usar as águas que saem do trono de Deus para lavar, fluir por você, como disse Jesus, como uma fonte que jorra do seu interior para a vida eterna. E eu quero que você possa fazer parte deste reino que será eterno e que a verdade do nome de Ezequiel possa ser uma verdade na nossa vida, que Deus é o único que pode nos fortalecer. É, pastor Marcos? Perfeito. Dentro destas palavras que nós aqui ouvimos, desse conselho maravilhoso que o pastor Moaves acabou de nos transmitir, seria muito importante que você não relutasse mais com Deus. Caso os seus planos, e por mais importantes, nós não estamos dizendo que eles não são importantes, mas por mais importantes que eles tenham sido para a sua vida, mas se Deus tem alterado a sua rota, fique com os planos de Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. E a tua verdadeira felicidade, o teu verdadeiro gozo está no plano divino, no plano de Deus que não pode ser impedido. Então ceda para as vontades de Deus. Não fique preso no seu passado com projetos frustrados. Abra mão disso e venha viver o novo de Deus, o que Deus tem para o teu agora. Logo, o Senhor vai falar poderosamente com você. Reiterando as palavras do pastor Moaves, com as palavras de Deus para o profeta Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus tem muita coisa para realizar na sua vida e através de você. Deixe Deus operar e agir em seu favor. Sabe, estamos chegando ao fim deste programa. Eu gostaria de deixar uma palavra para você. Sabe, por mais que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você esperava, o apóstolo Paulo ele nos dá uma mensagem dizendo: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O Jó diz que os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Muitas vezes estamos como Ezequiel, achando que as coisas vão acontecer da maneira que nós sempre planejamos. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus, esses não caem por terra. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor para você é: continue firme, porque muito breve vai chegar um momento em que estaremos para sempre com Ele, onde estaremos reinando nesta visão que Ezequiel tem no final do seu ministério, onde Deus há de restaurar toda a nação de Israel e junto com ele muitos povos estarão reinando sobre toda a terra. Amém. Pastor Moaves, estamos chegando no final desse programa e nós queremos te agradecer por continuar conosco e te pedimos que você compartilhe a nossa programação. Há uma grade muito extensa, muito bem preparada, organizada para você no nosso canal do Adna TV, Adna Oficial no YouTube. Você deve fazer com que esta mensagem chegue mais longe, atinja mais pessoas, outras vidas venham ser também abençoadas. Nós desejamos para você toda sorte de bênção. Nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por mais um programa e pela sua vida. Pastor Moaves. Não deixe de, como disse o pastor Marcos, participar de todos os outros programas e se inscreva se você ainda não é inscrito, porque a nossa programação ela é especial e diferenciada para a sua vida. Mas vamos estar orando por você neste momento. Pai amado, eu te louvo e te agradeço pela vida dessas pessoas que tiveram paciência de estar conosco até este momento, aprendendo e crescendo mais no conhecimento de Ti, sim, assim como o profeta Ezequiel esperou, aguardou no Senhor, assim como o Senhor fez com que ele, mesmo não entendendo, perseverasse e permaneceste firme para ver o dia em que o Senhor restauraria, em que o Senhor traria um novo tempo, o Senhor traria um novo exército firme
e ainda através do profeta, o Senhor daria uma mensagem de vida e de esperança para o povo de Israel, que o cativeiro teria um final, teria um tempo de fim e que teria um momento em que o Senhor os traria de volta à sua terra natal. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos teus filhos e cremos, Senhor, que esta batalha, que este momento difícil que talvez muitos estejam passando está chegando ao fim, porque o Deus que nos fortalece está conosco. Sim, Senhor, te louvamos e agradecemos por tudo e já te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo programa. Até a próxima quarta-feira, no nome de Jesus.